Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Por isso estamos felizes, alegres, porque Jesus reina no nosso coração. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, sobre o teu lar, sobre tudo aquilo que você colocar as mãos, esteja o favor e a bênção do Senhor. Estamos aqui lendo juntos, aqui está a palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo 5, de 1 até o versículo 5, quando Davi aqui é ungido rei de todo Israel. E vamos falar um pouquinho sobre esse trecho da palavra, ensinarmos algumas coisas entre a diferença de Davi e de Saul. O que os dois tiveram, ambos tiveram, e como reagiram diante dos desafios da vida. 2 Samuel 5, de 1 a 5, diz: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias as entradas e saídas com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos sobre Israel, e em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e sobre todo Judá. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Nós vemos aqui que o sucesso se encontra ao alcance de todas as pessoas. Se o nosso coração estiver alinhado com os céus, com Deus, a bênção, a prosperidade, o sucesso, a conquista farão parte da nossa trajetória, da nossa vida, do nosso coração. Mas precisamos aprender, e aqui Davi é um exemplo disso, que sucesso pessoal sem habilidade de liderança traz somente eficiência limitada, que é o caso de Saul aqui, alcançando somente uma parte daquilo que poderia se houvesse uma boa liderança, e a boa liderança aqui é o exemplo de Davi, fazendo aliança, aqui nesse trecho que eu li para vocês, com os principais, com as tribos de Israel, com os cabeças das tribos de Israel, que eram os chefes dos seus clãs, sendo ungido, consagrado, e aí sim, reinando a partir de Hebrom, transitando, logo em seguida conquista Jerusalém e se torna o grande rei, o grande monarca de todo Israel. Então, quanto mais alto você deseja subir, tanto mais liderança você necessita. Será que você é um líder segundo o coração de Deus, uma líder? Alguém que tem influenciado pessoas, sempre lembrando que todos nós somos chamados a liderar. Liderança é igual a influência. Liderar é influenciar pessoas. E todo cristão foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo, para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Influenciar pessoas. Liderança é influência. Liderança e influência é o nosso chamado, é o chamado de todo verdadeiro cristão. Então, quanto maior impacto você deseja fazer, tanto maior a sua influência necessita ser. Vou repetir, quanto maior impacto você deseja fazer, tanto maior a sua influência necessita ser. Quanto maior o impacto, maior a influência. Quanto maior a influência, maior o impacto na vida das pessoas. A habilidade de liderança é a tampa que determina o nível de eficiência de uma pessoa. Será que você é uma pessoa eficiente? Será que você é uma pessoa produtiva para o reino de Deus? Será que você tem dado frutos para a glória de Deus? Será que as pessoas têm visto Deus na sua vida, no seu coração, na sua família, nas suas atitudes, nos seus comportamentos? Quanto menor a habilidade individual para liderar, tanto menor será a tampa do seu potencial. Como é que está a tampa do teu potencial? Será que você tem tido habilidades em liderar você mesmo, liderar as pessoas que estão ao seu redor, influenciar pessoas positivamente? Como é que está a tampa da sua liderança, a tampa do seu potencial?
Quanto maior a liderança, maior a eficiência. Fala comigo, quanto maior a liderança, maior a eficiência. Será que você é efetivo no reino de Deus? Será que você é uma pessoa eficiente? Será que o teu chefe, teu patrão, ou então as pessoas que estão ao seu redor, os seus colaboradores, te veem como alguém produtivo, trabalhador, diligente, eficiente? Alguém que alcança sucesso, bênção, prosperidade? Será que as pessoas têm visto o favor, a graça de Deus sobre a sua vida? Quanto maior a liderança, maior a eficiência. A sua habilidade de liderança, para melhor ou para pior, sempre determina a sua eficiência e o potencial de impacto da sua organização. Será que a sua organização, sua empresa, o seu negócio tem impactado a vida das pessoas? Nós não fomos chamados apenas para levantarmos recursos, produzir riquezas, ter apenas um sustento. Não, nós somos chamados para impactar a vida das pessoas. Toda organização, toda empresa, todo negócio, toda igreja, toda organização civil, seja o que for, foi chamado por Deus para impactar a vida das pessoas. E para atingir o nível mais elevado de eficiência, você deve levantar a tampa da sua habilidade de liderança. A nossa habilidade de liderança é como se fosse uma tampa, a tampa da panela. E nós sabemos aqui através das Escrituras porque Saul falhou como rei de Israel e por que Davi foi bem sucedido. Qual era a diferença entre Saul e Davi em termos de produtividade, eficiência, liderança efetiva? A resposta pode ser encontrada na lei da tampa. E o que é a lei da tampa? É a habilidade de liderança que determina o nível de eficiência de uma pessoa. Vou repetir. A lei da tampa é a habilidade da liderança que determina o nível de eficiência de uma pessoa. Enquanto Davi levantou muitas tampas, abençoou, impactou tantas pessoas, inclusive todo o reino de Israel, além de pessoas individuais, a coletividade, a nação toda de Israel, a atitude de Saul manteve a tampa firmemente presa embaixo da sua liderança, que foi errada, errônea, né? Teve uma série de falhas terríveis de liderança. Dê uma olhada agora junto comigo aqui, quais foram os caminhos semelhantes pelas quais ambos homens andaram. O que Saul e Davi tiveram de coisas similares e como eles reagiram diante dos desafios da vida? Em primeiro lugar, ambos receberam conselhos de homens tementes a Deus. Tanto Saul teve a influência de Samuel, quanto Davi teve a influência de Samuel e de outros homens de Deus. Samuel foi o último juiz de Israel, ungiu a ambos, Davi e Saul, e ambos receberam o benefício de bons conselhos de Samuel. Saul de Samuel e Davi de Samuel, e mais tarde Davi também recebeu influência do profeta Natã. Quem é que tem influenciado a tua vida? Será que você tem sido uma boa influência para as pessoas ao seu redor? Ou você tem influenciado negativamente as pessoas? Quem são os seus conselheiros, os seus mentores, os seus discipuladores? As pessoas que de alguma maneira têm contribuído para o seu crescimento espiritual. Ambos receberam conselhos de homens tementes a Deus. É o primeiro princípio que nós queremos ensinar aqui para vocês. Segundo princípio que nós queremos ensinar: ambos enfrentaram grandes desafios. Ambos enfrentaram grandes desafios. É o segundo princípio que nós queremos ensinar aqui para vocês. Cada líder se defronta com obstáculos, provas, tentações. Algumas vezes Saul e Davi enfrentaram os mesmos obstáculos. Por exemplo, eles tiveram o mesmo inimigo em comum, que eram os filisteus. A diferença é que Saul, às vezes venceu, às vezes perdeu para os filisteus. Já Davi não perdeu sequer para inimigo nenhum, só perdeu para si mesmo naquele episódio que nós sabemos de Betseba. Então, tomamos aqui como exemplo Golias, Davi teve um enfrentamento com Golias. Quando o gigante filisteu se ofereceu para lutar contra o campeão de Israel, tanto Saul quanto Davi ouviram o desafio. Saul era o maior guerreiro daquela época, o maior guerreiro de Israel, mas acabou se escondendo de medo. Olha como Saul reagiu diante do desafio de Golias. Mas Davi, um simples jovem de apenas 17 anos naquela época, enfrentou determinantemente o desafio
e foi honrado por Deus por causa da sua fé e da sua coragem. Duas virtudes que têm que estar presentes na nossa vida: fé e coragem, fé e ousadia no Senhor. Vemos que Davi e Saul reagiram diante do desafio de Golias de forma totalmente antagônica, contrastante, diferente, e Davi foi honrado por Deus. Terceiro lugar aqui, terceiro princípio que queremos aprender é que ambos tiveram a oportunidade de mudar e de crescer. Um não quis mudar e acabou morrendo antes do tempo. O outro desejou mudança, arrependimento, cresceu e se tornou o maior rei de Israel. Saul e Davi reagiram de maneira muito diferente quando foram confrontados com as suas limitações, o que nós estamos chamando aqui da lei da tampa. Quando Samuel repreendeu Saul por realizar ofertas queimadas inapropriadas a Deus, o rei não expressou uma palavrinha sequer de tristeza ou de arrependimento, apenas tentou se justificar, apenas tentou, criar ali uma espécie de muleta de justificação, mas não aceitou a correção, muito menos podemos observar tristeza e arrependimento no coração de Saul. Lógico, por quê? Porque Saul se manteve no mesmo caminho, o caminho do erro, o caminho do pecado, o caminho da transgressão e rebeldia e desobediência contra Deus. Já Davi foi diferente. Davi possuía um coração bem diferente. Quando Natã, o profeta Natã, confrontou o rei depois do sórdido episódio com Betseba, o adultério e a morte de Urias, Davi ficou quebrantado e arrependeu-se profundamente, mudando o seu caminho. Então nós vemos aqui que ambos tiveram a oportunidade de mudar e crescer, mas só Davi cresceu. Infelizmente, Saul teve a sua vida cortada e morreu cedo, fora do tempo, porque resolveu se rebelar e desobedecer o coração de Deus. Então, vemos esses três princípios na vida de ambos, com reações distintas e diferentes. Primeiro princípio: ambos receberam conselhos de homens tementes a Deus, mas reagiram de forma diferente. Segundo lugar, ambos enfrentaram grandes desafios. Um teve medo e se acovardou, o outro honrou o Senhor e com fé e coragem triunfou sobre Golias e sobre os filisteus e os demais inimigos de Israel. Terceiro ponto: ambos tiveram a oportunidade de mudar e crescer. Saul, infelizmente, só se justificou, não se arrependeu, não mudou. Mas os dois tiveram a oportunidade de crescer. Davi foi diferente, se arrependeu, se quebrantou e por isso cresceu e hoje é chamado o homem segundo o coração de Deus. Que possamos ser como Davi. Não, claro, tropeçando nos mesmos erros e falhas, mas sim tendo o mesmo coração, quebrantado, arrependido, transformado, alguém capaz de mudar e crescer, alguém capaz de enfrentar grandes desafios e triunfar sobre eles, alguém capaz de receber conselhos de homens e mulheres tementes a Deus e ouvir esses conselhos obedecendo, é claro, sempre a Deus. Hoje o que nós aprendemos foi a lei da tampa. E o que é a lei da tampa, para fecharmos, é a habilidade da liderança determina o nível de eficiência de uma pessoa. A sua habilidade de influenciar pessoas positivamente determina o nível de eficiência na sua vida diante de cada pessoa, tá bom? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que a graça e a paz de Deus venha sobre você, sobre cada pessoa que de alguma maneira você tocar positivamente. Lembre-se, liderar é influenciar. Seja como Davi, alguém que tocou o coração de muitas pessoas, transformou muitas vidas, porque primeiro foi transformado e arrebatado pelo coração de Deus, foi tocado pelo poder de Deus e assim tocou e influenciou muitas pessoas positivamente. Que sejamos como Davi, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Aqui no link de descrição tem todas as informações para que você possa contribuir conosco nesse ministério lindo que Deus está fazendo de pregação do Evangelho.
tem os horários de culto, os dias da igreja, as nossas mídias sociais. Deixe seus comentários, dá um joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, também compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais e deixe seus comentários, de onde você está nos assistindo, o que você achou desse material, o que Deus falou com você, através da lei da tampa, através de toda essa habilidade de liderança que determina o nível de eficiência de uma pessoa. O que Deus falou com você, com o seu coração, com a sua vida, com a sua família. Fale aí para nós, deixe seu comentário, interaja conosco. Vai ser um prazer e um privilégio estar com você. Amém? E não se esqueça, nesse domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, estamos juntos no culto Casa na Rocha, o culto da igreja. E no sábado, às 19 horas, nós temos o culto da juventude, o culto de jovens, casados, solteiros, juventude de 13 anos ou mais, de 12 em diante, já pode ir lá. Nosso culto da juventude, Igreja Casa na Rocha, vai ser uma bênção. Sábado, 19 horas, domingo, às 9 horas da manhã, domingo, às 19 horas também. E na quarta-feira, temos o culto da fé, às 20 horas. Vem estar conosco, eu tenho certeza que Deus tem algo especial, abençoado para a sua vida e para o seu coração. Deus abençoe a todos, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, a bênção, o favor, a graça e a glória do Senhor. Que você seja uma bênção nas mãos de Deus, que você influencie positivamente pessoas, que você com a sua fé passe adiante o aroma suave, o perfume de Jesus Cristo a outras pessoas, abençoando vidas, impactando vidas, transformando vidas pelo poder de Deus. Que você seja um rio de água viva, que você seja um rio de Deus e não uma represa, algo que guarda para si, mas alguém que se torna um rio de Deus abençoador na vida de outras pessoas. Que você conquiste, que você tenha ousadia, que você tenha coragem, que você tenha fé e através da fé você triunfe na paz, na prosperidade, bênção, sucesso do Senhor, segundo a palavra de Deus. E que a glória e a graça de Deus venha sobre você, tua casa, tua família, sobre tudo aquilo que você colocar as mãos, esteja a bênção, a graça, a glória e o favor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um abração, Deus os abençoe. Um abração a Josiane Marcos e a João Family, a Josiane Gomes, querida, a Deliane, sempre está aqui conosco, Ana Júlia Gomes também, a Ferreira Medeiros, a Michelezinha, todos os nossos amados irmãos aqui. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você.